Jesus, Senhor, te amo do fundo do meu coração. Jesus, Senhor, te amo do fundo do meu coração. Do fundo, 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 fundo do meu coração. Do fundo, 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 fundo do meu coração. Eu canto a ti louvores do fundo do meu coração. Eu canto a ti louvores do fundo do meu coração. Do fundo, 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 fundo do meu coração. Do fundo, 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 fundo do meu coração. Irmão, irmã, te amo do fundo do meu coração. Do fundo do meu coração. Do fundo, 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 fundo do meu coração. Do fundo, 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 fundo do meu coração. A ti, Senhor, elevo a minha mão. A ti, Senhor, elevo a minha mão. Ó meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Bom e certo é andar em teus caminhos. Bom e certo é andar em teus caminhos. Oh, meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Faz-me, Senhor, andar em teus caminhos. Oh, meu Deus, em ti confio. Guarda-me, Senhor, pois em ti, Senhor, me refugio. Amém. Pode sentar, vamos ter abertura. Bom dia, Igreja de Deus reunida. Estamos felizes porque estamos mais uma vez aqui no domingo, preparados, com nossos corações prontos para prestarmos a Deus mais um culto de adoração. Nós estamos muito felizes com a presença de todos, em particular daqueles que nos visitam nessa manhã. Temos os irmãos lá de Manaus e temos irmãos aqui do interior, aqui, o Serginho, sua família, e estamos então felizes que talvez tenhamos outros que estão também conosco, que eu não estou conseguindo identificar aqui, mas sejam todos muito bem-vindos e nós desejamos que tudo que vai ser feito aqui seja para mais absoluto conforto espiritual de cada um. Nós queremos também saudar aqueles que nos acompanham pelo Facebook e sempre renovar o convite para que venham e estejam conosco presencialmente, participando desta grande festa espiritual, este culto de adoração a Deus que temos todo domingo pela manhã. Eu gostaria de iniciar fazendo uma breve leitura. A leitura está na primeira carta de Paulo aos Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 6, e nós vamos ler os versículos
19 e 20. 1 Coríntios 6, 19 e 20. Diz assim a palavra de Deus: acaso não sabeis que o vosso corpo é santuário do Espírito Santo, que está em vós, o qual tendes da parte de Deus, e que não sois de vós mesmos, porque fostes comprados por preço? Agora, pois, glorificai a Deus no vosso corpo. Estamos reunidos, como fazemos todo domingo, para glorificar a Deus. É o que nós lemos aqui nessa passagem. Não somos de nós mesmos, fomos comprados por preço. O preço foi o sangue de Cristo Jesus derramado na cruz. E somos assim propriedade exclusiva de nosso Deus. E nós viemos aqui para glorificar a Deus. E nós vamos fazer isso voluntariamente, com entendimento, e pedindo a Deus, desejando que Deus aceite a cada um de nós e aceite a nossa adoração. No capítulo 4 de Mateus, nós lemos o episódio em que Jesus estava sendo tentado pelo diabo no deserto. E em certo momento, Jesus disse ao diabo: ao Senhor teu Deus adorarás, e só a Ele darás culto. Então Deus quer que nós o adoremos. Por quê? Porque a adoração desenvolve dentro de nós as qualidades que nos moldam e nos transformam para sermos cada vez mais a imagem de Deus. Deus não precisa da nossa adoração, porque Deus é soberano e Deus é completo em si mesmo. A nossa adoração não vai transformar Deus em mais Deus. Deus é Deus, é absoluto, soberano e completo em si mesmo. Mas nós precisamos exercitar a adoração para sermos transformados e nos aproximarmos cada vez mais das qualidades divinas. A adoração não está relacionada com o que eu gosto, o que eu prefiro, mas sim com o que agrada a Deus, de acordo com as Escrituras. E visa também a adoração conduzir cada um de nós à presença de Deus. Então, com esses pensamentos em mente, com essa disciplina espiritual, com essa disposição, vamos mais uma vez adorar a Deus, glorificar o nome de Deus por meio de nossos corpos, por meio de Cristo Jesus, a quem temos acesso, por meio de quem nós temos acesso ao Pai. Eu convido a igreja, se for possível, a ficarmos de pé para a primeira oração. E após a oração, ainda de pé, cantaremos mais louvores a Deus, glorificando o nome de Deus. Oremos. Pai grandioso, nosso maravilhoso Deus, Deus que cuida de nós, Deus que nos ama, Deus que se importou conosco de tal forma que enviou o seu Filho unigênito, Cristo Jesus, que deu a sua vida em resgate de todos nós. Pedimos ao Pai que o Senhor agora nos conduza, nos ajude nesse ato de adoração, que glorifiquemos verdadeiramente o seu santo nome, que tudo aqui também seja para nosso crescimento, nossa edificação, fortalecimento do corpo de Cristo, a sua igreja que se reúne aqui neste local. Rogamos, Pai, estas bênçãos. Pedimos que o Senhor nos aceite a nossa adoração e o nosso louvor. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos cantar e glorificar o nome de Deus. Somos um no Espírito e um no Senhor. Somos um no
no Senhor e rogamos que sempre haja essa união e o mundo verá o nosso amor, sim, o mundo verá o nosso amor. Uma palavra, evangelho é amor, conte aos outros de Jesus, pois Ele é amor. Paz, 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 paz. Uma palavra, evangelho é paz, paz que excede o conhecimento. Paz, paz, paz. Cristo, uma palavra, evangelho é Jesus. Ele morreu e ressurgiu. Seja engrandecido, ó Deus da minha vida, Tu és o Deus da minha salvação. És a minha rocha, a minha segurança, meus lábios sempre te exaltarão.
manhã. Neste momento vamos dar início à oração e leitura, nessa hora, ambos que precedem a mensagem que irá logo em seguida. Antes da leitura, que servirá de base para a mensagem, proponho uma palavra de oração e peço que todos inclinem suas cabeças comigo para falarmos com o nosso soberano. Senhor Deus, abençoe a igreja, abençoe essa manhã. Muito obrigado por essa manhã, muito obrigado por esse domingo. Muito obrigado por nos dar essa igreja, essa comunhão, para que nós possamos nos fortalecer cada vez mais na obra do Senhor. Que depois da leitura, o Senhor, por meio do pregador, por meio do mensageiro, consiga passar a mensagem de forma clara, de forma plena e holística para todos os nossos ouvidos e corações. Amém. A leitura se encontra no livro de João, capítulo 4, dos versículos de 1 a 19. João 4, 1 a 19. Os fariseus ouviram falar que Jesus estava fazendo e batizando mais discípulos do que João, embora não fosse Jesus quem batizasse, mas os seus discípulos. Quando o Senhor ficou sabendo disso, saiu da Judéia e voltou mais uma vez a Galiléia. Era necessário passar por Samaria. Assim, chegou a uma cidade de Samaria chamada Sicar, perto das terras de Jacó, que Jacó dera a seu filho José. Havia ali o poço de Jacó. Jesus, cansado da viagem, sentou-se à beira do poço. Isto se deu por volta do meio-dia. Nisso, veio uma mulher samaritana tirar água. Disse-lhe Jesus: dê-me um pouco de água. Os seus discípulos tinham ido à cidade comprar comida. A mulher samaritana lhe perguntou: como o Senhor, sendo judeu, pede a mim, uma mulher samaritana, água para beber, pois os judeus não se dão bem dos samaritanos? Jesus lhe respondeu: se você conhecesse o dom de Deus e quem lhe está pedindo água, você lhe teria pedido e ele lhe teria dado água viva. Então disse a mulher: o Senhor não tem com que tirar água e o poço é fundo. Onde pode conseguir essa água viva? Acaso o Senhor é maior do que o nosso pai Jacó, que nos deu o poço, do qual ele mesmo bebeu, bem como seus filhos e seu gado? Jesus respondeu: quem beber dessa água terá sede outra vez, mas quem beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, dê-me dessa água para que eu não tenha mais sede, nem precise voltar aqui para tirar água. Então ele lhe disse: vá, chame seu marido e volte. Então ela disse: não tenho marido, respondeu. Disse-lhe Jesus: você falou corretamente, dizendo que não tem marido. O fato é que você já teve 5, e o homem com quem agora vive não é seu marido. O que você acabou de dizer é verdade. A mulher então disse: Senhor, eu vejo que é um profeta. Bom dia, igreja. Bom dia, você que está em casa. Como é bom ver um jovem à frente, fazendo parte do culto nessa manhã. Obrigado, Paulinho. E que Deus, de fato, ouça essa oração, né? Para que esse momento da mensagem traga, de fato, uma verdadeira adoração a Deus. Então, busquei um título, né, apenas ilustrativo: Jesus, uma fonte de água viva. O livro de João é repleto de trechos, episódios, Jesus valorizando a água como uma fonte da água viva,
água eterna. Ele usa mais de um simbolismo, né? Mas sempre destacando que é através da água que o homem pode chegar à presença do nosso Deus, do nosso Pai. Eu fiz umas anotações aqui na Bíblia. Existem várias narrativas sobre poço. O poço era considerado, uma perfuração artificial, feita até para atingir águas subterrâneas que se empoçavam. A fonte era uma obra da natureza. Então, o poço era uma perfuração artificial, a fonte era uma obra da própria natureza. E havia também, na Bíblia, a citação sobre algo próximo, que é a cisterna, usada para depósito das águas da chuva, que nós chamamos modernamente, alguns prédios aí, reuso da água. E isso é possível e destaca, em Gênesis capítulo 37, a partir do versículo 22, fala do episódio daqueles irmãos de José, invejosos, colocam José numa cisterna. Depois tiram dessa cisterna e o vendem como escravo. É tão importante essas discussões, principalmente no Velho Testamento, que durante a peregrinação do povo israelita, naquelas regiões áridas do Oriente, a água podia se tornar tão preciosa como o ouro, como outras riquezas. E a posse do poço, a posse do local onde a água estava armazenada, passava por disputas e até eram herdadas. Vejo que nessa narrativa lida fala do poço de Jacó, que cita a herança daquele local por conta de Jacó. Em cidades edificadas pelos israelitas, por exemplo, Jerusalém, haviam também a construção de tanques cavados dentro da cidade, com muros, dentro dos muros, e esses tanques eram alimentados por meio de um túnel que trazia água de alguma fonte externa. Exemplo de tanque, em João capítulo 9, versículo 7 a 11, é citado o tanque de Siloé, que significa o enviado. E foi nesse tanque que aquele cego, com os olhos untados por Jesus, se lavou pela fé e conseguiu a sua cura. Tanque de Siloé. Vamos ler algumas passagens que nos alimentam nesse assunto. Jesus, uma fonte da água da vida. Então vamos falar em Salmo 40. Salmo 40, versículo 1, vamos ler parte dele só. Versículo 1 diz assim, é um salmo de Davi, oração de Davi, suplicando livremente. Salmo 40. Esperei confiadamente pelo Senhor, e Ele se inclinou para mim e me ouviu, quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição, um tremendal de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. Me pôs nos lábios um novo cântico, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos vendo essas coisas temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado o homem que põe no Senhor a sua confiança e não pende para o arrogante, nem para os afeiçoados de mentira. São muitas, Senhor, Deus meu, as maravilhas que tens operado, e também os seus desígnios para convosco. Ninguém há que possa igualar contigo. Se quiser anunciá-los, deves falar, mas são mais do que se pode contar. Sacrifício e oferta não fizeste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado. Não requeres.
Então eu disse, eis aqui estou. No rolo do livro está escrito a meu respeito. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu. Dentro do meu coração, essa é a tua lei. Proclamarei as boas justiças da grande congregação. Jamais serei os lábios. Não ocultarei no coração a tua justiça, proclamarei a tua fidelidade, salvação, não escondi da grande congregação a tua graça e a tua verdade. Se nós olharmos para a nossa vida anterior, nós estávamos num poço de perdição, mais profundo ou menos profundo, mais largo ou menos largo. Nos parecia na nossa vida, antes de conhecer a Cristo e se entregar a Cristo, que estávamos suficientemente bem instalados. Talvez hoje de manhã ainda tenhamos alguém que está aqui conosco, familiar ou vizinho, que se haja assim acomodado nesse poço. Ele exagera aqui, talvez, Davi falando um poço de perdição, mas ele estava aflito, ele estava desejando a misericórdia de Deus. Então ele buscou a presença de Deus e foi ouvido, né? E Davi agradece e dá testemunho público. Isso que nós estamos fazendo hoje de manhã, né? Nós estamos dando testemunho público de que adoramos a Deus. Nos reunimos aqui hoje de manhã para adorar a Deus, porque Deus nos tirou daquele poço, né? Daquele poço em que nós estávamos afastados da presença de Deus, desobediente à palavra de Deus. No João capítulo 9, vamos voltar em João, só que agora no capítulo 9, versículo 1. Caminhando Jesus, viu um homem cego de nascença. Os seus discípulos perguntaram: Mestre, quem pecou? Este ou seus pais, para que nascesse cego? Respondeu Jesus: Nem ele pecou, nem seus pais, mas foi para que se manifestassem neles as obras de Deus. É necessário que façamos as obras daquele que me enviou, enquanto é dia. A noite vem quando ninguém pode trabalhar. Enquanto estou no mundo, sou a luz do mundo. Dito isso, cuspiu na terra e, tendo feito o lodo com a saliva, aplicou nos olhos do cego. Vai, lava-te no tanque de Siloé, que quer dizer enviar. Ele foi, lavou-se, voltou vendo. Então os vizinhos, que antes o conheciam de vista como mendigo, perguntaram: não é este que estava sentado pedindo esmola? Uns diziam: é ele, outros: não, mas parece com ele. E ele mesmo dizia: porém, sou eu. Essa situação desse cego, o cego de nascença, é a situação do mundo hoje, né? Hoje o mundo está cego, né? Está cego sobre a realidade, sobre os ensinamentos de Deus e principalmente não enxergam o sacrifício que Jesus fez por toda a humanidade. Os povos estão se matando lá no Oriente, os povos estão se matando em tantos lugares. Há tanta violência na nossa cidade, né, em alguma cidade em especial, de violência maior. Nós vemos partidos políticos disputando posições. São cegos. São cegos porque não estão olhando para a vida eterna. São cegos porque não imaginam que o que Jesus prometeu, que voltará, e o que Deus prometeu, que é o seu juízo, a sua justiça, ela vai acontecer. E aquilo que é carne vai continuar cega, mas aquilo que é espírito, né, deixa de subir ao céu. Então esse cego pode representar para nós hoje justamente aquilo que está ao nosso redor, né? Ao nosso redor, no nosso trabalho, na nossa família, nos nossos amigos, as pessoas que nós temos prazer em que estivessem conosco. Quantas vezes nós convidamos as pessoas para estarem conosco, né? Dia 15 agora teremos
um encontro de casais que faz tempo que não fazemos esse encontro. Eu recebi da Patrícia um convitezinho que eu pedi e já mandei para 3 pessoas. Quantas vão vir? Né? 3 pessoas não, 3 casais que a gente tem consideração, que a gente gostaria muito que estivesse aqui conosco. Então esse cego representava para Jesus justamente um momento de ele mostrar que a cura da cegueira era pouco. O que precisava acontecer era a cura da alma. O tanque de Siloé, em hebraico, Selá, era considerado como enviado. Era um reservatório. Ele estava a 1 quilômetro da cena em que Jesus untou os olhos. Então, o cego precisou andar 1 quilômetro, se lavar e voltar. Então, pequeno desafio, né? Os jovens hoje correm vários quilômetros. Eu e Ivone andamos meio quilômetro. Ontem nós fomos comprar eu gosto de compartilhar, né? Fomos comprar um tapete, que há algum tempo nós estávamos trocar o tapete da sala, e fomos numa loja da Lapa. Eu dou preferência para o bairro onde eu moro. Tem Pinheiro, tem Ciaon, tem internet, eu vou lá ver. E tem uma loja lá na Lapa, nós moramos na Leopoldina, que é bem próximo. E aí fomos. Almoçamos, estava um sol gostoso. Uma moça muito gentil nos atendeu, mostrou uma loja relativamente grande lá. E nós não mostramos assim o que vimos, né? Ela falou, você não quer olhar, como chama? Outlet, né? Outlet. E lá tem umas peças avulsas que talvez você goste. Falei, vamos ver. Gente, era no 2º andar, 2 lances de escada. Parece que isso é a nossa entrada. 2 lances. Eu estava, 2 lances. Aí nós, no meio do caminho, vamos, né? Então, eu quero dizer, com esse simbolismo, que às vezes para buscar satisfação, inclusive da vida eterna, nós estamos falando, nós vamos ter que andar 1 quilômetro. Nós vamos ter que sair embaixo do cobertor. Nós vamos ter que falar para as pessoas, você precisa deixar o seu cobertor de lado. Precisa comprar uma passagem aérea lá de Manaus e vir até aqui, né? Porque não dá para vir de outro meio, né? Graças a Deus que vocês estão aqui. Então, tem uma outra família de Franca. Cadê o meu irmãozinho de Franca? Estou tentando achá-lo, ele me cumprimentou lá. Franca, eu não conheço Franca, eu conheço até Batatais. Aí nós temos família em Batatais. Próxima vez eu vou chegar lá em Franca. Então, andar 1 quilômetro foi um desafio pequeno que Jesus Cristo deu para aquele cego. E ele foi, e ele voltou curado. Ele viveu o cego, aquele momento importante da vida dele, de ver a vida como ela é, o colorido da vida dela. Mas Jesus usou como enviado um dos títulos de Jesus, se você olhar em João capítulo 13, versículo 16, Jesus um dos títulos era enviado, Filho de Deus enviado. Isso significa que Deus tomou a decisão de enviar Jesus para nos salvar, oferecer a salvação. Então, aquele local, Jesus deixou demonstrado uma figura de um milagre, de uma ida ao tanque e volta, né? Que era um lugar de remissão de pecados. E o homem, o Paulinho deu uma parte da narrativa, mas o homem curado, ele teve que dar testemunho que estava curado. E as pessoas insistiram, a família, os fariseus, etc, etc. Porque todos admiravam que havia acontecido a cura. E sabiam que ele era cego de nascença, mas não estavam aceitando que aquilo tinha vindo de Jesus Cristo. Que eles ainda não identificavam como o Filho de Deus, o enviado. Vamos voltar na leitura que o Paulinho fez em João capítulo 4.
a partir do versículo 1. Nós vemos que Jesus estava cansado da viagem. Você pode imaginar que um homem de Deus cansado? Isso mostra que às vezes eu vou estar cansado no serviço do Senhor, não é isso? Às vezes nós estamos cansados e nós temos que superar o nosso cansaço. Ontem houve um mutirão aqui, ainda bem que não me convidaram, né? Eu soube do mutirão depois. Mas eu já fiz antigamente mutirão. O Serginho era menino, eu fiz mutirão. Agora é papai. Então, Jesus estava cansado, mas cansado fisicamente, mas mesmo cansado fisicamente, ele cumpriu a missão de pregar o Evangelho. Jesus cansado, aproveitou o momento de descanso para falar de água viva. Falar de água viva. E que ele podia transmitir essa água viva, que não mata a sede transitoriamente, é o que a mulher samaritana estava pretendendo, retirar a água para matar a sede. Ela demorou para entender aquele diálogo. Ela pensando em termos materiais, temporais, nós falamos, né? Toma água, a sede volta, principalmente no verão. E Jesus estava falando de algo eterno, uma fonte eterna, de eternidade. Eu gosto muito desse capítulo de João, porque Jesus, muito se fala, né, em algumas pregações, que ele quebrou lá um protocolo, falando com a mulher samaritana, etc. Mas eu prefiro ver esse outro lado, Jesus falando de água viva. Jesus estava indo da Judéia para a Galiléia e passou ali por Samaria. E Jesus parou perto, ao lado da fonte de Jacó. Nesse episódio, Jesus tem um diálogo com a mulher samaritana e ele ensina para a mulher samaritana a natureza da verdadeira adoração espiritual. A verdadeira natureza da adoração espiritual. Jesus ensina que a água tem qualidades de matar a sede, né? De matar a sede do corpo. Mas o que Jesus estava oferecendo era matar os pecados e dar e purificar a alma. Então a proposta de Jesus é sempre acima do nosso entendimento. É por isso, meu irmão, minha irmã, quando você está ensinando alguém e se apresenta o Evangelho, a pessoa demora e não entende. E aí tem a ver com aquela parábola de Jesus da sementeira. Você espalha a semente em diversos campos e apenas um campo floresce o Evangelho. Então isso é um ensino para nós não desistirmos, né? Vamos continuar ensinando, vamos continuar pregando, vamos continuar falando, mesmo que não haja um resultado imediato. Jesus oferece água viva, né? Mas Jesus espera que cada um busque essa água. Jesus não jorra água em cima da minha cabeça, não jorra água em cima de um pecador, não jorra água em cima daquele que está cometendo tantos delitos do mundo. Famílias que se afastam, o marido vai para lá, a mulher vai para cá, os filhos ficam bem. Nós estamos vendo muito isso, da valorização do self. Semana passada, 2 self na televisão, lá que eu achei na linha do trem, alguém teve na linha do trem, a mulher fazendo self. 2 casos, uma faleceu, a outra perdeu o celular, só o celular. Não, sabe? Valorizando coisas que não vão trazer conteúdo nenhum para o futuro, mas está fazendo. Jesus nos convida a buscá-lo, deixando de lado coisas temporais. De novo, fica aqui um convite: se você está aqui hoje, nos visitando e ainda não se entregou a Jesus, pense nisso. Jesus tem uma fonte de água para te oferecer, mas você precisa buscar. Você tem que sair do seu conforto e buscar Jesus Cristo. E interessante que Jesus está 24 horas, de janeiro a janeiro,
né, pronto para atender aquele que está buscando a salvação. Jesus, ele não se cansa. Jesus, ele é eterno, foi enviado e ofereceu a salvação através das águas. Então eu quis trazer hoje de manhã justamente isso, que Jesus é a fonte permanente. Para encerrar, vamos ler João capítulo 7. João capítulo 7. A partir do versículo 37. João capítulo 7, versículo 37. No último dia, da festa, levantando-se Jesus, exclamou: se alguém tem sede, venha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. Isto ele disse com respeito ao Espírito, que havia de receber os que nele crescem, pois o Espírito, até aquele momento, não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, os que dentro do povo tinham ouvido, exclamaram: este é um verdadeiro profeta. Repetindo, versículo 38. Quem crer em mim, como diz a Escritura, do seu interior fluirão rios de água viva. E isso ele disse com respeito ao Espírito que haviam de receber os que nele crescem, pois o Espírito até aquele momento não fora dado, porque Jesus não havia ainda sido glorificado. Então, meu irmão, minha irmã, você que está em casa, nós tomamos uma boa decisão quando abandonamos aquele local, né, que o Davi fala, né, o poço de pecados. Quando nós fizemos isso, passando pelas águas do batismo, nós recebemos esse Espírito Santo que nos sustenta. Ele é o nosso tronco, é o nosso esqueleto, que nos sustenta emocionalmente, que nos sustenta naqueles momentos de aflições, de dificuldade. Então nós estamos garantindo uma vida eterna enquanto nós buscarmos sempre em Jesus a nossa salvação. Que Deus seja glorificado hoje de manhã com esses cantos que já fizemos, com as orações que já fizemos. E vamos orar para dar continuidade ao culto. Vamos orar. Nosso Deus e Pai, nós estamos diante do Teu trono, submissos à Tua vontade, Pai, sedentos de conhecer a Tua vontade para cada vida, para a nossa vida, Pai, para cada um de nós. Queremos servir o Teu reino, Pai, com os dons que o Senhor nos deu. Não podemos pôr de lado o dom que Jesus distribui, Pai, para a Tua igreja, para que a Tua igreja sempre seja fortalecida, Pai, unidos em Cristo, com o mesmo propósito, de adorarmos ao Senhor, de amarmos o Senhor sobre todas as coisas, mas também de demonstrar o nosso amor às outras pessoas, Pai. Que nós possamos ser instrumentos, Pai, de distribuição de água viva, fonte, Pai. E para isso nós temos que estar sempre restaurados, todo dia, Pai. A nossa água precisa ser purificada pelo Senhor, que é a nossa palavra, que é a nossa conduta, os nossos pensamentos e o nosso entendimento. A Bíblia nos ensina, Pai, não deixarmos ser contaminados pelo mundo, pelas coisas do mundo. Isso é difícil para a gente entender, é difícil para a gente selecionar. E nós, idosos, passamos já por isso, mas nós temos toda a nossa filhos, nossos netos, nossas crianças, Pai, sendo questionados no seu entendimento. Então, que o Senhor abençoe especialmente esses jovens, Pai, que estão oferecendo a vida deles, também consagrada ao Senhor. Nós agradecemos, Pai, porque a igreja ela se renova. Os idosos ficam idosos, mas os jovens vão chegando, Pai. Isso é grato a nós, é grato a Deus. E com isso a Tua igreja continua, Pai, com o propósito de ser eterna, porque o poder é do Senhor.
O Senhor abençoe cada um, cada irmã, cada visitante e também aquele que está aqui ouvindo, Pai, da Tua Palavra, para que um dia se entregue também a Jesus Cristo. Que bom, Pai, saber que na nossa oração, na nossa mente, flui água vinda do Espírito Santo de Jesus Cristo. Obrigado por tudo. Fique conosco, queremos continuar unidos aqui, te louvando. Em nome de Jesus. Amém. Vamos ficar de pé, louvar a Deus. Esse hino. Eis os milhões que em trevas tão medonhas jazem perdidos sem o Salvador. Quem desirá as novas proclamando que Jesus Cristo salva o pecador. Todo o poder o Pai me deu, na terra vem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Portas abertas, eis por todo o mundo, servos e gregos, e avante andai. Crentes em Cristo, uni as vossas forças, da escravidão os povos libertai. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ouve-te a mim, a voz divina clama, vinde clamar em nome de Jesus, que para salvar-nos do castigo eterno, seu sangue derramou por nós na cruz. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Ó Deus da pressa, o dia tão glorioso, em que os remidos todos se unirão, num coro excelso, santo jubiloso, pra todos sempre glória te darão. Todo o poder o Pai me deu, na terra bem assim no céu, e depois anunciar o Evangelho, e sempre eu estou convosco. Amém. Após esse cântico, teremos a ceia e a oferta. Jesus Cristo, meu amigo, Ele me ama, eu o amo, ressurgido, Ele volta, venha Cristo, aleluia.
esse privilégio de estarmos aqui presentes. Sabemos que é a mão operante de Deus que se faz em nossas vidas. Este é o momento da ceia do Senhor, onde a nossa mente é levada para um passado bem distante, lá para o caminho do céu. O texto bíblico nos ensina que Jesus, antes de instituir a ceia do Senhor, ele teve um sofrimento. Ele foi traído, preso, passou pela cruz uma morte difícil e na sequência ele teve a sua ressurreição. Mas antes desse momento, ele teve ainda um momento. Ele, junto com seus apóstolos, instituiu a ceia do Senhor. Lendo o versículo, capítulo 22, versículo 14, Jesus nos lembra as palavras de Jesus. Chegada a hora, pôs Jesus à mesa, com ele os apóstolos. E lhes disse: tenho desejado ansiosamente comer convosco esta Páscoa, antes do meu sofrimento. De fato, Jesus sabia que na sequência, após esse momento, ele ia passar por esse sofrimento. Traição, prisão, morte de cruz, e depois a sua ressurreição. Lendo o versículo 19 desse mesmo capítulo, Jesus instituiu a ceia do Senhor. E tomando um pão, tendo dado graças, o partiu e lhes disse, dizendo: isto é o meu corpo oferecido por vós, fazei isto em memória de mim. Como é do conhecimento de vocês, esse texto traz uma palavrinha: fazei isto em memória de mim. E Jesus está presente no nosso convívio. Ele cobra individualmente de cada um de nós esta memória. Isto é cobrado. A morte de Jesus, a sua crucificação, não foi para ficar em vão. Precisa ser lembrado. E nós, a cada domingo, nós nos reunimos e nós temos esse momento no nosso convívio. Nós lembramos desta morte e desse sofrimento de Jesus. Nós vamos então participar do cálice. Mas antes vamos ter um momento de oração. Oremos a Deus. Mas antes eu quero avisar que se você vai participar da ceia do Senhor, convém você ter esse kit na sua mão. Se você ainda não adquiriu, temos uma mesa ali no fundo, você pode, ainda dá tempo, você pode ter esse kit na sua mão. Oremos. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós te damos graças a Ti, Senhor, por esse momento, um momento único, Senhor, que sabemos que somente Jesus podia estar qualificado para ter a morte de cruz para nos salvar. Somente Ele, Pai Celestial, estava qualificado para tal situação. E nesta oportunidade, através desta oração, nós oramos agradecidos e te rogamos. Ajude-nos, ó Pai, a entender de fato esse momento. Abra nossa mente e nosso coração, para que cada oportunidade nós temos de se fizer presente aqui, nós lembramos da memória de Jesus, a sua morte e a sua ressurreição. Vamos participar do caso. A ceia do Senhor ainda precisa estar completa. No versículo 20, desse capítulo 22 de Lucas, nós lemos: semelhantemente, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este é o cálice da nova aliança, no meu sangue, derramado em favor de vós. Então, mais uma vez, Jesus, ele se entregou completamente. Ele entregou o seu corpo e também derramou o seu sangue. E esse momento nos é lembrado e também é cobrado individualmente de cada um de nós esse momento. Ele está em memória. Jamais pode ser esquecido. Sendo assim, também nós vamos orar, nós vamos agradecer a Deus e vamos participar do cálice. Oremos a Deus. Senhor, nosso Deus e Pai Celestial, nós também chegamos a Ti e nós também te pedimos, Pai, ajude-nos
a entender de fato. Abra nossa mente, também abre o nosso coração mais uma vez, para que nós possamos de fato entender a sua morte de cruz e o seu derramamento de sangue a favor de cada um de nós. Obrigado, Pai Celestial, por esta oportunidade que temos de a cada domingo, primeiro dia da semana, nós nos reunimos e nós temos nosso convívio a esta memória. Obrigado, Senhor. Em nome do Senhor, vamos a Ti agradecido. Amém, Senhor.